Boa noite, mais uma Eletrolive do Sindialetro. Hoje nós vamos discutir essa proposta do governo do estado sobre a tentativa de privatização da CEMIG. E para isso nós montamos um time aqui de peso. Carlos Machado, que é economista, do DIEESE, trabalha na subseção do Sindialetro. Então fica por conta de fazer os estudos econômicos, socioeconômicos, na relação do setor elétrico, né? E a presença também do deputado estadual André Quintão, líder do bloco de oposição. Agradecer aí a disponibilidade. André e Carlos, vamos aguardar mais um instante, né, para dar oportunidade das pessoas entrarem e pegar o debate desde o início. Agora são 18 horas e 4 minutos. A gente pode iniciar aí daqui com 5 minutinhos, pode ser? Ok. Pode ser. Ok. Bacana. André, para a gente anunciar aqui, tá sendo divulgado também pelo Facebook, né, do mandato, né? Tá. Facebook André Quintão, né? Isso. Ótimo. Nós vamos estar divulgando aqui também. Nós estamos fazendo a divulgação, já fizemos uma divulgação para a categoria, para os aliados, uma divulgação pública. Aí. Já temos aí algumas pessoas aí presentes aí. Nós estamos aguardando só um instante para dar mais oportunidade de mais acesso. Daqui a pouquinho a gente inicia nosso debate aqui de hoje sobre essa luta, né, importante luta contra a privatização da CEMIG. Isso aí já são 18 horas e 6 minutos, já temos alguns acessos. As mulheres são as primeiras, né, a acessarem aí os debates políticos, né? Boa noite, Elza, Elisa, Nagmar, boa noite, Jair, meu padrinho. Se tiver algum problema comigo no Sindialetro, a culpa é do Jair, viu, André? Foi ele que me levou para o Sindialetro. Claudioni, Edivaldo. Sejam bem-vindos aí à Eletrolive. Boa noite a todos. Nós vamos fazer um debate importante aí hoje. Nós só estamos aguardando mais alguns instantes para dar oportunidade de mais acessos, né? E a gente iniciar, pessoas pegaram o debate desde o início. Hoje vai ser um debate de peso, viu? Temos o líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa, o deputado André Quintão, Carlos Machado, economista, trabalha na subseção do DIEESE, lá no Sindialetro. Nessa quarentena, o meu peso está aumentando, viu, Jefinho? Acho que de todos nós. De todos nós, né, André? As pessoas falam, né? Vamos cuidar primeiro do combate à pandemia, depois a gente cuida, né, do sobrepeso. Não é fácil, não, viu? Eduardo Souza, João, sejam bem-vindos aí, João Alcorabi. Sejam bem-vindos a essa Eletrolive do Sindialetro. Daqui a pouco a gente inicia o nosso debate. São 18h08, acho que às 18h10 a gente pode começar, também para não passar muito tempo, para
Vamos tentar fazer aí 1 hora, pouco mais de 1 hora de debate. Acho que iniciando às 18h10, aqui 1 minutinho. Eu acho que é o tempo bom para... Carlos Ademir, boa noite, companheiro. Seja bem-vindo aí à Eletrolive. José Aurélio, seja bem-vindo, companheiro. Igor, grande camarada, seja bem-vindo aí à nossa Eletrolive. Adelson. Bom, já são 18h10, nós vamos iniciar. Essa é a Eletrolive do Sindialetro. Estamos realizando praticamente uma live por semana. Aí, André, são temas de interesse da categoria, de interesse da sociedade, sobretudo na relação com a CEMIG, né? E hoje, um tema de extrema importância, né? Discutir essa proposta do governo do Estado, essa tentativa de privatização da CEMIG. Essa Eletrolive, estamos aqui, eu, Carlos Machado e André, mas tem um time que está nos bastidores aí, ajudando e contribuindo para garantir uma maior interação, né, entre os que assistem à live e nós, né, que estamos aqui fazendo o debate. Então, tem uma equipe de diretores que estão acompanhando aí as questões nos comentários. Então, quem estiver acompanhando a live, fica à vontade para questionar, perguntar, fazer os comentários, que tem uma equipe aqui que está acompanhando e vai trazer para a gente essas questões, né, para a gente debater aqui. A equipe de comunicação do Sindialetro também está aí fazendo a gestão da live, fazendo a divulgação da live. Né, tem equipes do Sindialetro que estão por detrás disso, então é um trabalho compartilhado, né, entre os setores do Sindialetro para garantir, neste momento de pandemia, que o debate ele esteja presente, né, nas nossas vidas, debates que são importantes e fundamentais para o futuro, tanto para trabalhadores da CEMIG quanto para a sociedade, né, porque a privatização tem um impacto direto na sociedade. Então, tem essa equipe que está aí nos bastidores, acompanhando, e você que está assistindo, envie para a gente as questões, os comentários. Estou vendo que entrou aí a Camila Condé, seja bem-vinda aí à nossa Eletrolive. Vou apresentar aqui agora os nossos convidados. Carlos Machado, é economista, trabalha na subseção do DIEESE, no Sindialetro, então tem seu tempo todo destinado às questões econômicas e sociais voltadas ao setor elétrico, sobretudo CEMIG, né? Carlos, quanto tempo de DIEESE no Sindialetro? Eu estou na subseção lá do Sindialetro desde 2012. 2012. Isso, maio de 2012. 8 anos. Maio de 2012. Fez 8 anos, né? Fez 8 anos, mês passado. Isso. Mas também professor de economia, né? Já deu aula na PUC, né, Carlinhos? Isso. É um grande quadro aí do DIEESE que vai trazer as contribuições para a gente no debate de hoje. E, deputado André Quintão, agradecer imensamente aí a disponibilidade, né, de estar participando dessa live. Deputado André Quintão, ele é líder do bloco de oposição ao governo do Estado, né, uma grande liderança que está tratando, né, um momento difícil de ser oposição, né, com um governo com a postura que tem, né, deputado? Mas a gente fica muito honrado com a sua presença. Eu vou reafirmar aqui, né, a nossa gratidão, né, a sua atuação junto à pauta da categoria eletricitária,
sobretudo em 2019, na negociação do acordo coletivo de trabalho, né, a sua atuação ela foi fundamental para a gente estabelecer minimamente um processo de negociação que trouxesse algum tipo de justiça ao fechamento de acordo coletivo de trabalho. Então, os trabalhadores que estiveram em greve, naquele dia na Assembleia Legislativa, presenciaram a tua postura, que foi quase com a quebra de protocolo, né, nas discussões lá da Assembleia, e você manifestou, né, publicamente lá a pauta da categoria eletricitária, articulou com os líderes de bloco do governo para que atendesse e negociasse a pauta da categoria eletricitária. Então, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, transmitir aqui a nossa gratidão sobre a tua atuação, a tua disponibilidade, porque é uma disponibilidade do desgaste também, né? Da relação de negociação, um desgaste. Quem assume esse compromisso de intervenção, de interlocução, também assume o desgaste. Então, agradecer imensamente essa tua parceria com o Sindialeto, com a categoria eletricitária, né, principalmente nesses tempos difíceis, né? Então, o André Quintão também, o deputado, vai trazer aí as suas considerações, né? Tá à frente aí nessa discussão contra a privatização da CEMIG. Então, nós vamos ter informações aqui também, né, nesse cenário da Assembleia Legislativa. Mas antes de passar, eu vou pedir permissão para o deputado André Quintão, a gente trazer o Carlos Machado, trazer alguns elementos que podem fazer você até pensar, né, as interações que o debate que o Carlos vai trazer na sua intervenção, né? Mas, de pronto, já trazer aqui uma avaliação, sabe, André Quintão, Carlos Machado, sobre a postura do governo de Estado, uma avaliação que nós estamos fazendo sobre o governo Romeu Zema, né? Para nós, apesar dele não ser, né, um reformado das Forças Armadas, como Bolsonaro, mas Romeu Zema também mantém uma política de um regime fascista, que não respeita as instituições, não respeita a inter-relação com as relações sociais, sobretudo da sociedade organizada, né? E tenta passar por cima da Assembleia Legislativa. Nós estamos vendo isso constantemente, né? Foi um vexame a estratégia do governo sobre o reajuste da segurança pública, né? E aquilo, nós nunca vimos aquilo na história, né? Do executivo fazer o que fez e depois saiu mal com todo mundo, mas tentando passar por cima, né, da prerrogativa legislativa, e tenta passar também por cima da prerrogativa judiciária, né? Nós estamos tendo problemas na relação trabalhista na CEMIG, e na última sexta-feira nós tivemos uma audiência no TRT, uma audiência virtual no TRT, para discutir uma postura da gestão da empresa que deveria ter pago a PLR em abril e chamou os sindicatos para negociar, não negociou nada e recorreu à justiça para a justiça garantir a postergação do pagamento da PLR. Então, nós fizemos um debate, todos os sindicatos que negociam PLR na CEMIG estão unidos, são 18 sindicatos unidos contra essa postura. E, na audiência, o procurador do Ministério Público do Trabalho nos surpreendeu e trouxe falas que representou não somente a postura da gestão da empresa junto aos trabalhadores na discussão de PLR. Para nós, representa a postura da política do governador Romeu Zema sobre o conjunto do funcionalismo público. E eu posso dizer aqui porque o que eu vou dizer está escrito em ata, uma ata pública relatada nessa última audiência entre sindicatos que negociam na CEMIG e os representantes da empresa.
o procurador do Ministério Público traz muitos elementos sobre a postura da gestão da CEMIG, mas, em dado momento, ele afirma que a CEMIG está se valendo da situação da pandemia para deixar de cumprir os ajustes, para deixar de cumprir acordos, para deixar de cumprir o acordo coletivo de trabalho. No caso, ele cita a PLR. E nem quer discutir algum tipo de contrapartida aos trabalhadores que vão deixar de receber a PLR. Em um outro parágrafo da ata, ele afirma que os segmentos estão paralisados, porém, energia elétrica não para. Se diminui o consumo de energia elétrica no comércio, ele aumenta na residência das pessoas. É óbvio que há um aumento da inadimplência, há uma renegociação dos contratos da energia vendida, mas a energia elétrica não deixa de vender, né? Então, o prejuízo ele não é nessa perspectiva que está sendo afirmado, e o procurador ele afirma isso para dizer que não vê boa-fé e transparência por parte da gestão da empresa. E ainda afirma que a conduta da gestão da empresa ela é antissocial, que ela retira renda daquele que contribuiu para o lucro obtido no exercício fiscal anterior, e o atual pode ser discutido diante. Isso quem disse foi um procurador do Ministério Público do Trabalho. Para nós ficou muito claro a extrapolação da prerrogativa desse executivo, que quer impor ao judiciário, quer impor ao legislativo os desejos pessoais de um governo. E isso, para nós, é uma característica fascista, autoritária e arbitrária. São os primeiros elementos que eu trago aqui. Eu vou estar fazendo a mediação, trazendo outros elementos, mas já passo a palavra aí para o economista, com a permissão do deputado, obviamente. Sim. Mas Carlos Machado vai trazer aí suas considerações iniciais para esse debate. Carlos, está contigo. Obrigado, Jefferson. Boa noite, André Quintão, boa noite, Jefferson, boa noite a todos que estão acompanhando. É muito interessante essa fala do procurador, né? Eu acho que eu vou trazer alguns elementos que vão se somar a isso, ou que vão corroborar com essa visão que ele trouxe. E vou partir do tema que foi proposto para a live, né? Que é a palavra de ordem que o Sindeletro tem utilizado, que é não vale privatizar. Né? Então, não vale privatizar porque não há uma razão plausível para privatizar, né? Uma razão que atenda aos interesses da sociedade mineira. O que existe são interesses de grupos privados, né, sobretudo o capital financeiro, de se apropriar de uma empresa que é sólida e é lucrativa, apesar dos problemas, nós vamos falar dos problemas também, né? Mas há um interesse de se apropriar e transformar essa empresa numa pagadora de dividendos, né? Como pagou em alguns anos atrás, né? Destinando todo o seu lucro para os acionistas. Hoje ela destina 50% desse lucro, né? Também vamos entrar nesse assunto. Mas há esse interesse privado em detrimento, né, do interesse da sociedade, do atendimento da sociedade, de um serviço público, né, de uma empresa a serviço do desenvolvimento econômico, socioeconômico do Estado de Minas Gerais. Então, eu vou centrar minha fala numa crítica aos argumentos que são utilizados em favor da privatização. Eu acho que é muito importante a sociedade mineira ter ciência, né, do que está sendo defendido e dos equívocos e das falácias que estão sendo levadas para a sociedade, né? Então, eu vou fazer uma crítica a esses argumentos. É importante destacar que os argumentos a favor da privatização, eles são permeados por uma concepção ideológica ou
nas palavras, né, para usar o termo utilizado pelo professor Ladislau Dalmor, são permeados por uma deformação ideológica, né, ele utiliza esse termo, que caracteriza o pensamento hoje de quem ocupa o governo federal e o governo estadual, né, que é a ideia que tem a ver com a questão da austeridade, com o Estado mínimo, mas mais do que isso, é uma deformação, né, no sentido de que chega ao ponto de criminalizar o que é público, né, e ressaltar e enfatizar e defender que toda virtude está no setor privado. Chega ao ponto, né, para dar um exemplo, do ministro da Economia chamar os funcionários públicos de saqueadores, né, de parasitas, e daí para frente, né? Então se trata realmente de uma deformação ideológica, né? Que, como eu disse, né, vê em tudo que é público como uma coisa ruim e a virtude no setor privado. E isso está muito longe de ser verdade, né? Citando de novo o professor Ladislau Dalmor, no penúltimo livro dele, A Era do Capital Improdutivo, está disponível na internet, quem quiser, né, baixar, ele pode encontrar na internet. Ele faz um extenso levantamento a partir de muitas pesquisas feitas no mundo inteiro, né, como no setor privado existe, às vezes, muito mais corrupção, muito mais falcatruas, muito mais saques, e a história é recheada de casos, né, que não aparecem na mídia, porque a mídia faz parte desse aparelho de deformação ideológica, né, a mídia não noticia esses casos, ela também, né, vende essa ideia de que a virtude está no setor privado e tudo que é público é ruim, mas os casos são inúmeros, né? A exemplo do caso da Vale, né? Que a palavra de ordem até faz essa referência, né? Não vale privatizar, né? O caso da Vale, que também eu vou mencionar para frente, uma gestão privada, né? Que, para atender o interesse dos acionistas de cada vez mais lucro, diminuiu os gastos com manutenção e segurança de barragens nas suas subsidiárias, no caso a Samarco, né, em associação com uma outra empresa privada multinacional, e deu no que deu, né, nos desastres aí, das barragens que provocou, né, enfim. Então, a história está recheada de exemplos disso, e essa ideia, né, deformada de que o bom é o Estado mínimo, tudo que é privado é bom e tudo que é público é ruim, ela não se verifica, não é verdade isso. Eu vou tentar me ater a um roteiro que eu elaborei, porque, né, para tentar ser o mais econômico possível no tempo e não me perder em nenhum detalhe, que eu acho que é importante trazer essas questões. Então, vamos lá. No primeiro momento, em 2019, o governo estadual e a presidência da CEMIG, em diferentes momentos, né, fizeram uma defesa da privatização, com um argumento de que a empresa precisava investir 21 bilhões de reais, ora falava 21 bilhões, ora 27 bilhões, e o Estado não tinha dinheiro para isso, o Estado estava quebrado. Então, como que é possível manter uma empresa que precisa de 21 bilhões e o Estado não tem condição? Né? Isso repercutiu na imprensa, né, o governador deu uma entrevista, foi para a imprensa dessa maneira que eu estou dizendo, né? E é um argumento que é duplamente falacioso, equivocado, né? Primeiro porque
se quis passar a ideia de que havia uma necessidade imediata daqueles 21 bilhões ou 27 bilhões, né? Quando, na verdade, esse montante se refere a dívidas, a investimentos que vão ser feitos no futuro, a outorgas de 3 usinas que vão vencer a concessão, né? E todos esses recursos, esse montante de recurso, ele vai ser necessário ao longo de muitos anos, né? Cerca de metade desses recursos seriam necessários a partir de 2024, né? Compreendendo aí parte da dívida e o valor das outorgas, a partir de 24. A dívida tem um cronograma de longo prazo para ser pago, não há necessidade do desembolso imediato. Estou dizendo isso porque se quis passar essa ideia que era preciso, né, desse dinheiro, e não é, né? E mesmo os investimentos, mesmo o valor da outorga e os investimentos necessários, existem mecanismos de financiamento de longo prazo que são, né, utilizados no setor elétrico, de muito longo prazo, né? Então, em primeiro lugar, não há essa necessidade desse recurso, né, imediato, ela é no longo prazo. E, por outro lado, a própria CEMIG tem uma previsão né, em 2019 apresentou para o mercado uma previsão de geração de caixa de entre 2019 e 2023, entre 26 e 28 bilhões de reais. Então, a empresa, se por um lado tem necessidades de recursos, ela tem também a capacidade de geração de caixa. É claro que agora, com a questão da pandemia, isso se altera um pouco em relação a essa previsão de 2019, mas não deixa de existir essa capacidade. E a outra falácia do argumento é que o governador, né, disse: o governo não tem esse recurso, o governo está quebrado. Ora, não é o governo que vai colocar, ou queria colocar esse recurso na CEMIG, em hipótese alguma. Em hipótese alguma isso teria que ocorrer, né? A própria CEMIG, com a sua geração de caixa, é que é responsável por esses desembolsos. Então, ela tem uma necessidade de recurso no longo prazo, ao mesmo tempo ela tem capacidade de geração de caixa para fazer frente a esses recursos, e o governo não tem nada que colocar recurso, não há nenhuma, né, necessidade do governo colocar recurso. Pelo contrário, o governo se beneficia de recursos, né, do lucro da CEMIG, porque se apropria de parte dos investimentos. Então, esse é o primeiro argumento que foi colocado a favor da privatização, que é duplamente falacioso, né? Recentemente, né, o presidente atual da CEMIG, numa live que não está mais disponível, mas que foi relatada no site da ABCF, o atual presidente da CEMIG disse que a privatização poderia ser um grande motor de transformação da companhia e que ajudaria a empresa a se transformar, a se estabelecer em uma empresa melhor, além de ajudar na situação fiscal do Estado, né? Então, quer dizer, essa questão de dizer, né, que é preciso transformar a empresa, que ela poderia ser melhor, tem a ver com aquilo que eu falei no início, né, de uma visão ideológica, né, de que o setor privado é sempre melhor, quando, na verdade, não é assim, né? Só para... Bom, então, assim, a CEMIG não é uma empresa boa, né? Quer dizer que a CEMIG tem problemas? Ela tem problemas, né? Nós vamos falar um pouco dos problemas, mas, por outro lado, né, a CEMIG é uma empresa que é a maior empresa integrada do setor elétrico do Brasil, a maior distribuidora do Brasil, o segundo maior grupo de transmissão no Brasil, o sexto maior grupo de geração, está presente em 25 estados, atende 774 municípios em Minas Gerais, o que coloca para ela grandes desafios, né? Ela atende todos os municípios que fazem parte
da sua área de concessão. E é uma empresa, em geral, bem avaliada, né, pelo próprio mercado. Né, para falar de alguns reconhecimentos do próprio mercado, né, ela figura aí pelo 20º ano consecutivo no índice Dow Jones de sustentabilidade e pela 15ª vez, né, consecutiva no índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa. É uma empresa lucrativa, muito lucrativa, né? Então, qual que seria essa transformação que se pretende fazer na empresa, né? Se quer tornar a empresa melhor, em que sentido ou para quem, né? Quer dizer, então, isso leva a gente a acreditar que isso seria no sentido de torná-la melhor para os acionistas, como o presidente anterior, né, declarou que a intenção do governo era transformar a empresa, era fazer com que a empresa, acima de tudo, pagasse dividendos aos acionistas. Acima de tudo, né, isso foi enfatizado na fala do antigo presidente. A empresa tem problemas? A empresa tem problemas, né? A empresa pode melhorar? Pode melhorar. Mas é fácil a gente demonstrar que os problemas que a empresa tem são frutos, na verdade, de uma apropriação da empresa ao longo dos anos pelo setor privado, por uma lógica privada, né, por uma gestão que incorporou determinados elementos da lógica privada, e essa lógica que foi trazida para dentro da empresa, que a gente, né, tratou em algum momento como uma privatização antecipada, né, ela, na verdade, é o que trouxe os problemas da empresa, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista operacional, da qualidade, né. Vou deixar para o Jefferson depois poder falar um pouco sobre essas questões mais operacionais e mais relacionadas ao atendimento e à qualidade, como que a lógica privada trazida para a empresa ao longo dos anos, né, provocou esses problemas, né. Vou falar da questão mais financeira, né. O principal problema da CEMIG, né, do ponto de vista econômico financeiro, é o problema da dívida, né, que tem comprometido o caixa da empresa, uma dívida muito elevada, uma dívida que tem oscilado aí em torno dos 15, 16 bilhões de reais há alguns anos, né? Desde 2012, em 2012 a dívida da CEMIG era 16 bilhões de reais, antes que alguém venha dizer que foi a medida provisória 579 que acabou com a CEMIG, o que, né, era 16 bilhões já em 2012, atualizando esse valor dá mais de 20 bilhões, 16 bilhões em 2012 seria mais de 20 bilhões hoje, 22 por aí, né? Então já tinha uma dívida muito elevada em 2012, e essa dívida cresceu ao longo dos anos 2000, a partir de meados dos anos 2000, ela se elevou bruscamente, né? Ao mesmo tempo em que a CEMIG repassou para os acionistas, entre 2007 e 2014, 100% do seu lucro. Para ser mais preciso, 98%. A CEMIG lucrou, entre 2007 e 2014, 20,7 bilhões de reais e repassou para os acionistas 20,2 bilhões de reais. Ao mesmo tempo em que a dívida passou de mais ou menos 7 bilhões em 2007 para 16 bilhões em 2012. Ou seja, ela se endividou enquanto repassava todo o lucro para os acionistas. Repassou 20 bilhões em 8 anos. Por que ela repassou todo esse recurso? Então, aí existe uma justificativa técnica, né, aparentemente técnica, mas que esconde um interesse ideológico, interesse dos acionistas,
né? Existe uma justificativa técnica que na época, ou quase sempre é assim, o custo do capital próprio seria maior do que o custo do capital de terceiro. Então, né, como justificativa aparentemente técnica, mas que esconde uma ideologia, né, baseada numa única fórmula matemática, sem uma análise estratégica, sem pensar numa racionalidade do ponto de vista mais amplo do interesse público e de uma perspectiva histórica, né, apenas com a fórmula matemática. Não, nós estamos amparados num critério de que o capital de terceiro é mais barato que o capital próprio, então vamos nos endividar, enquanto isso 20 bilhões de lucro vai 20 bilhões para os acionistas, e a dívida alcança o patamar que alcançou, né? Então, a questão da dívida tem a ver com isso, né? O dividendo mínimo obrigatório que tem que ser repassado aos acionistas é 25%. O Estatuto da CEMIG prevê 50%. Se tivesse repassado 50% do lucro para os acionistas e reservado 10 bilhões, então uma dívida hoje que é de 16 bilhões poderia ser 6 bilhões. Grosso modo, né, eu estou usando valores da época, mas em termos, né, gerais é mais ou menos isso. O fato é que se não tivesse repassado integralmente os dividendos, isso não seria um problema hoje. Seria uma dívida, porque, né, faz parte do jogo se endividar, mas seria uma dívida razoável, mais administrável, não comprometeria, né, como comprometeu nos últimos anos as necessidades de investimento da empresa. Diga-se de passagem. Oi? Podemos ir concluindo essa primeira parte? Podemos ir concluindo. Só diga-se de passagem, Jefferson, no final de 2019 a dívida estava em torno de 15 bilhões. No final do primeiro trimestre de 2020, ela já está em 16 bilhões. Por que isso? Porque nos últimos anos se expandiu muito a dívida atrelada ao dólar, e agora com o dólar que já vinha aumentando antes da pandemia, agora aumentou mais, né, no final de março. Então essa dívida aumentou em 1 bilhão em 3 meses, por conta, né, de uma parte significativa da dívida atrelada ao dólar, né? Como diz o professor, o economista Joseph Stiglitz, né, enquanto antes as finanças constituíam um mecanismo para colocar dinheiro nas empresas, agora as finanças funcionam para extrair o dinheiro das empresas, né? Então, se submeter a essa lógica financeira de forma acrítica, né, para atender determinados interesses, é o que tem levado a essa situação. Tem uma outra questão, Jefinho, para concluir, sobre essa adoção de uma lógica privada, né? O ano passado, né, houve uma denúncia pela deputada Beatriz Cerqueira na Assembleia Legislativa, e eu escrevi um artigo sobre isso, sobre a alteração da política de remuneração da diretoria como privatização antecipada, né? Demonstrando, seguindo a trilha de um artigo do Beluso, que ele tratou sobre a Vale, né? Vale, uma empresa financiarizada. O Beluso demonstrou como que o interesse da direção das empresas vai se aproximando do interesse dos acionistas a partir das altas remunerações, né, que são definidas pela própria diretoria, né, ou pelo conselho de administração, ou seja, né, por seus próprios pares. Eles próprios definem as suas remunerações, e há uma decolagem dessas remunerações, para usar um termo do Thomas Piketty no Capital do século XXI. E a gente demonstrou nesse artigo, né, que isso começou a acontecer na CEMIG entre 2018 e 2019,
a CEMIG tentou justificar, falando que houve um erro nos dados e que ia alterar os dados, mas na última revisão que a CEMIG fez dessas informações, que está no formulário de referência que ela apresenta para a CVM, ela fez uma alteração que apresentou um valor de remuneração ainda acima do que a gente tinha apresentado no artigo. Né? No artigo a gente demonstrou que a remuneração média da diretoria, né, por diretor, claro que isso aí inclui o diretor-presidente, né, de uma previsão de 105 mil em 2018, foi realizado 130 mil em 2018, havia uma previsão inicial de 155 mil em média, isso mensal, né, em 2019, e a última previsão apresentada foi de quase 190 mil mensal por diretor. Né? Então, esse é um outro ponto também que faz com que os interesses da gestão, né, se aproximem dos interesses dos acionistas de gerar cada vez mais lucro. Tem a questão fiscal também, eu deixo sobre a questão fiscal, teria que falar, a gente deixa para depois, ou eu falo agora? Parece que a conexão do deputado André Quintão caiu. Enquanto a gente aguarda ele chegar, mas aí meio que estiver falando, a gente interrompe no meio ali para o deputado e depois volta na discussão. Tá? Tá bom. Pois é. Um outro argumento, né, é que a privatização da CEMIG ela ajudaria o Estado na questão fiscal, ou seja, ajudaria nas contas do Estado. Né? Veja bem, as ações da CEMIG, como da maior parte das empresas, são divididas entre ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias são as ações que dão direito a voto, que dão direito ao comando da empresa. Né? O governo do Estado possui 51% das ações ordinárias e não possui ações preferenciais. Isso quer dizer que o governo do Estado, no conjunto total das ações, ele possui 17% das ações do valor da CEMIG. Né? As ações que o governo do Estado possui... O André voltou aí? André, eu estava dizendo que... Estava falando... Vou retomar aqui rapidinho, que é importante isso, André, sobre a questão fiscal. Né? O governo possui 51% das ações ordinárias e nenhuma ação preferencial. Significa que o governo tem 17% do total de ações da empresa. Né? Se ele for vender as suas ações ordinárias, isso hoje daria 2,9 bilhões, que não é nem um mês de folha de pagamento do governo do Estado. Né? Então, a questão, né, que a gente coloca é qual é a racionalidade, pensando racionalidade numa perspectiva ampla, estratégica, histórica, né? Qual que é a racionalidade de vender a CEMIG e obter um valor equivalente a 17% do total e, com isso, entregar 51% do controle. É isso aí. E um valor absoluto que não paga nem um mês de folha de pagamento do Estado, ou seja, não paga nem uma folha e o Estado abre mão de uma empresa que tem um papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico do Estado. Então, para fechar, essa era a questão. Bacana, Carlos. Acho que perdeu pouca coisa aí, né, André? A conexão caiu, rapidinho voltou, né? Tem um lugar aqui do Wi-Fi mais perto do ponto, melhor. O seu retorno foi igual o ataque do Galo, rápido. E vai melhorar. André, então, já passar aí a palavra para você,
você também trazer aí as suas contribuições para esse importante debate para a gente. Tá. Ô, gente, primeiro, boa noite. Assim, é um imenso prazer, viu, Jefinho, participar da Eletrolive. Super bacana essa iniciativa, né, de manter o funcionamento político das instituições, né, do Sindeletro, também com debate político aprofundado, né, com Carlos Machado aí hoje também junto, né. Foi muito boa a sua exposição, Carlos. Acho que você situou bem, né, aspectos estruturais, inclusive, do papel da CEMIG, da questão também da saúde financeira. O Jefinho já fez uma introdução, então é um prazer. Eu vou tentar abordar, hoje não vale privatizar, né? Então é o tema da Eletrolive. Eu vou tentar situar um pouco essa questão da privatização da CEMIG dentro da lógica do governo Zema, né? Primeiro, até porque ano passado ele entrou muito firme com esse discurso. Tem um erro na matriz, porque o Zema colocou a questão das privatizações sob duas lógicas. Uma lógica mais ideológica, né? A lógica política, né? Ele é do Partido Novo, ultraliberal, então ele quer implementar em Minas a lógica das privatizações. Tem uma questão de legitimidade aí importante, porque você pega a CEMIG, por exemplo, né? A CEMIG da década de 50, início da década de 50. Um governo de 4 anos, será que ele tem essa legitimidade para desconstruir uma história em nome de uma ideologia político-partidária? Não é por outro motivo que a nossa Constituição tem a previsão do referendo para uma eventual privatização das áreas de água, energia e saneamento. Mas ele, inclusive recente agora, numa entrevista, não sei se no Valor ou no Diário do Comércio, ele coloca o seguinte: olha, eu vou implementar o programa do meu partido e por isso, até o final do governo, eu quero privatizar tudo. Eu acho que aí tem respeitadas, né, as diferenças partidárias, os programas político-partidários, mas o Estado não é de um partido que chega ao governo. Esse é um ponto importante que a gente vai ter que discutir. Por outro lado, ele colocou a adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal como a única saída da crise fiscal de Minas Gerais. E esse regime de recuperação fiscal impõe condicionantes, e uma das condicionantes refere-se às privatizações. Aí é um outro erro, porque ele coloca um caminho único para a crise fiscal que é equivocado. Equivocado por quê? Primeiro, em troca, ele ganharia um prazo de 3 anos prorrogáveis para não pagar juros e serviços da dívida com a União. Ora, Minas já tem uma limitação. Ele não precisaria dessa adesão ao regime de recuperação fiscal. A outra questão é que estas condicionantes ferem a autonomia do Estado. Implica numa relação autoritária e desproporcional com o funcionalismo público, impede concurso público, obriga privatizações, fere a autonomia do Estado. E Minas teria uma outra agenda para discutir a questão fiscal. Porque a questão fiscal em Minas ela é estrutural, tem a ver com o Pacto Federativo, tem a ver com a Lei Candir, a inexistência de imposto sobre produtos exportados. Minas é um estado ainda sua economia é baseada nas commodities, né? Principalmente minerais e do agronegócio. Então, Minas tem uma política de renúncia fiscal, né? Os regimes especiais de tributação muito nebulosa, né? Sem uma justificativa muito fundada.
Então, você teria uma série de outros mecanismos para discutir receitas permanentes, porque receitas extraordinárias, elas tampam um buraco momentâneo. O Carlos mencionou 2,93 bilhões, não paga sequer uma folha mensal. Então, você vai entregar um patrimônio público, um patrimônio dos mineiros e das mineiras, né, numa área estratégica, que tem a ver, inclusive, com a soberania, em troco de um mês de uma folha de pagamento, ou para se submeter às exigências de um governo federal sucedido por outro, foi Temer e depois o Bolsonaro, que querem impor uma pauta ultraliberal para o país. Então, tem um erro na largada desse debate, sem inclusive entrar, o Carlos já mencionou bem aí a questão da narrativa deles, de ausência de investimento. Ele colocou que isso é uma narrativa que não justifica. Mas seja do ponto de vista político-ideológico, seja do ponto de vista de uma espécie de caminho único para retirar Minas da crise fiscal, não resolveria essa situação. E tem uma questão de fundo que é o papel da CEMIG. Né? Essa é um outro debate. Então, quando o Zema coloca essa importância de privatizar a CEMIG e Copasa, por exemplo, nós lá na Assembleia, Jeff, em nosso bloco, nós discordamos frontalmente. E não é uma defesa corporativa, simplesmente. É pelo papel estratégico que a CEMIG pode e deve realizar, inclusive com os aperfeiçoamentos necessários. Isso também não significa a gente fechar os olhos para eventuais desacertos, para medidas que podem aperfeiçoar o papel das empresas. O Carlos mencionou isso. Isso ocorre também em relação à Copasa. Agora, a questão da energia na estratégia de desenvolvimento econômico é fundamental, e principalmente também na questão social. Não precisamos ir longe, né? A pandemia é terrível, né? Traz efeitos, inclusive humanitários, né? Muito fortes, né? Com mortes, com desaquecimento também da economia, com as consequências sociais. E esse debate do papel do Estado foi reposto agora pela pandemia, porque as áreas estratégicas nas mãos da iniciativa privada poderiam não cumprir o mesmo papel do que o setor público. Você imagina se o Brasil não tivesse o Sistema Único de Saúde para organizar o atendimento e as políticas de prevenção, se não tivesse o Sistema Único da Assistência Social. A própria CEMIG, que pode ter, né, e a gente está lutando muito, inclusive na Assembleia, para ter esse papel, né, do ponto de vista de quem tem a tarifa social, daquele que atrasa a sua conta porque foi atingido também pela redução de salário ou pelo próprio desemprego, ou aquele pai de família, mãe de família, que está na informalidade e que não tem a renda para pagar suas contas básicas de luz, de água, ou aquele hospital filantrópico, ou aquele hospital público, ou pequeno e médio empresário. O papel da CEMIG na Covid é muito importante, pode ser muito importante. A eletrificação rural, nós acompanhamos na época do Luz para Todos o tensionamento que tinha, né? Os acionistas privados querendo acelerar o Luz para Todos em áreas lucrativas, e as áreas mais distantes, com custo de implantação mais alto, como no Jequitinhonha, Norte, Mucuri, aquela dificuldade maior. É a lógica do lucro. A lógica do lucro não pode prevalecer quando se está em jogo serviços públicos essenciais, que a pessoa pobre precisa mais, que tem menos condição de pagar, que não pode ir ali na venda ou no shopping, né, e adquirir. Então, essa questão do papel do Estado é um debate, inclusive, que a pandemia está repondo. Então, Jefferson, resumindo, seja por argumentos de legitimidade,
Um partido político ganha eleição, ele pode executar o seu governo, um bom governo ou um mau governo, mas com premissas. Ele não pode simplesmente desconstituir o patrimônio público em função de uma cartilha ultraliberal. E a outra situação é a saída estrutural da crise fiscal de Minas não vai ocorrer com receita extraordinária. Então, não é vendendo a CEMIG, não é vendendo a Copasa. Imagina a Copasa. A Copasa ainda tem a questão das concessões municipais, inclusive em Belo Horizonte. Se ele fizer isso, ele perde a concessão, né? Não vai ter Belo Horizonte junto com a Copasa. Os pobres vão perder o subsídio cruzado, né? A Codemig, esse é um outro debate, está lá na Assembleia, né? A questão do nióbio. Olha, eles querem privatizar a exploração de jazida de nióbio, que eles próprios já falaram isso em audiência na Assembleia, não sabem se tem 100 anos ou 200 anos de vida útil. Então, como é que você entrega Eu perguntei isso para o secretário, mas secretário, aí não é 1 ano ou 2 anos, não. Ou vale X ou vale o dobro de X, ou vale 100 ou vale 200. Como que a gente vai precificar uma eventual entrega da jazida, privatização da exploração do nióbio em Minas Gerais? Então, essa política de privatização, ela não atende ao interesse público. Agora, vai ser uma batalha, viu, Jefinho? Nós vamos ter que ter uma ampla frente com o sindicato, com as pessoas de bem, com outras entidades da sociedade civil, porque nós temos tido muita responsabilidade na Assembleia. Ano passado mesmo, a gente evitou, o projeto de privatização da Codemig não andou, a adesão ao regime de recuperação fiscal que implicaria na privatização de CEMIG e Copasa não andou, nós travamos a luta e conseguimos segurar. Só que agora ele vem com força. Assim que a Assembleia... Fizemos também um outro acordo lá de líderes, é bom até que eu comunico, eu sei que tem muitos sindicalistas, né, acompanhando, nós fizemos um acordo de líderes para que nenhum projeto estruturante seja votado nesse período de trabalho remoto, sem audiência pública, sem participação. Então, reforma da Previdência, adesão a regime de recuperação fiscal, privatização, seja de Codemig, CEMIG ou Copasa, não vai ser feito espero que de jeito nenhum, mas o debate lá não vai ser feito de forma remota ou sem a presença das pessoas. E temos a Constituição, que é uma outra questão. O governador sinaliza que pode querer mexer na Constituição, tirar a obrigatoriedade do referendo. Aí fere um outro princípio, que é da soberania, da participação popular, da democracia direta. Quer dizer, mexe na Constituição, tirando dos fundamentos mais democráticos, para facilitar, né, para passar a boiada, né, como disse lá o ministro do Bolsonaro, lá, vão passar a boiada. Aqui em Minas eles não vão passar a boiada, não. Porque aqui nós já fizemos um acordo de líderes e queria parabenizá-los, porque eu sei que vocês estão nessa luta, nós já fizemos reunião ano passado, o Sindialeto foi fundamental também nessa resistência, além das questões aí salariais, né, da negociação que você mencionou. Então estamos juntos nessa luta aí, não é luta para atrapalhar governo, nem luta de quem não está no governo, ou simplesmente de uma cartilha oposta. Em defesa do interesse do patrimônio público e olhando para as pessoas mais pobres que mais precisam do serviço público essencial. Ô, André, obrigado pelas contribuições iniciais, né? Tem algumas questões aqui no chat que nós vamos estar trazendo aqui para a gente poder continuar o debate. Mas eu queria, na sua fala, trazer assim, 2 avaliações. Uma é sobre, você traz, né? Eles não sabem qual é a quantidade de anos de exploração do nióbio para poder vender, né? Nós estamos falando que a privatização hoje ela não é nem ideológica, porque privatizar significa transferir a administração dos bens que são públicos para iniciativa privada, né? E as usinas da CEMIG, vários ativos do setor elétrico em todo o Brasil estão sendo adquiridos por empresas estatais estrangeiras. São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande, as usinas foram privatizadas em setembro de 2017
quem comprou foi a estatal chinesa, francesa e italiana, assim como está fazendo no restante do Brasil. Então, é uma entrega desmedida, que ela não é nem ideológica como foi na década de 90, né? Então, assim, é um absurdo, né, da forma como propõe o entreguismo dos ativos públicos, né? Entraram muitas pessoas aqui, André, né, e muitos comentários também, Carlinhos, né, o Aurélio, né, abraço aí, Aurélio Ferreira, ele faz a questão, né, imagina se a CEMIG tivesse sido privatizada nesse momento. Privatização, o que nós estamos acompanhando de privatização, a CELG lá em Goiás foi privatizada. Você viu lá, né, os agricultores, né, os agropecuaristas fazendo um manifesto na porta, não foi sindicato, foi agropecuarista. 13 dias sem energia elétrica. Imagina na pandemia, 13 dias sem energia elétrica. Essas pessoas não têm condição de ficar em casa. Essas famílias terão que sair de casa para arrumar alguma casa com energia elétrica, de alguma forma. Outro reflexo da privatização que tem um impacto grande na pandemia é o aumento da conta de luz. A pandemia ela gera uma crise econômica no orçamento familiar e imagina aumentando o valor da conta de luz nesse momento. Então, assim, é uma situação ainda pior no momento de pandemia, né? Entrou aí André Zanforlin, está aí com a gente, participando da live. Dorian, fazendo aqui a sua menção, debate de alto nível, esclarecedor. A Neuza Rodrigues, André Quintão me representa. O Emerson Andrada também aqui participando. Paulo Henrique. O Alex Lopes faz uma menção ao governador. Ele diz que ouve muito bem. Aí, ó, Dorian, muito bem, André. Muitos elogios, né? Miranda Dias. Sejam todos bem-vindos aí à Eletrolive. Alexandre Salvador, Mônica Regina. Todo mundo manifestando aí. Franklin Gonçalves. Eduardo, deu um debate aqui no chat sobre que o discutir Atlético aqui prejudica a live. Aí entrou um defendendo, não ajuda, fortalece a live, né? Então, muitos bons, né? A turma está participando. E tem algumas questões aqui. Eu vou trazer duas questões aqui, André. Está vinculada à questão da Assembleia Legislativa. Sim. Primeiro é do Igor Braga, grande companheiro Igor. A gente agradece aí a questão. Ele diz o seguinte: quando puder, pergunte ao deputado a opinião sobre o PL 1421 de 2020, do deputado professor Cleito e Sávio Souza Cruz. É projeto de lei 1421, que concede estabilidade aos empregos públicos das empresas públicas e sociedade de economia mista. Parece que os autores é Sargento Rodrigues, professor Cleito, Sávio Souza Cruz. E ele já faz um comentário que esse projeto pode causar uma grande polêmica entre os deputados, sobretudo porque Zema já pretende enviar esse projeto nos próximos meses, né? Essa é uma questão. A outra questão o Jair, companheiro Jair. Seria bom perguntar ao deputado André Quintão se ele está sabendo que a CEMIG terá que renovar 3 usinas nos próximos anos e qual seria a estratégia da Assembleia Legislativa junto à bancada mineira e na Câmara Federal para buscar que a renovação seja prorrogada, para que essas usinas não possam ir a leilão, para assim evitarmos o que aconteceu com a perda das usinas em 2017, né? São 2 fatos relevantes. Aí colocar de início essas duas questões para você, deputado. Não, com relação às usinas, essa polêmica, né, inclusive que teve com relação ao governo federal, a questão de Minas Gerais, né, na época do governo Dilma, isso é muito discutido, você mesmo já participou de debates lá. A nossa linha sempre é de buscar fazer esse debate de forma que a CEMIG não seja enfraquecida, obviamente, na geração, né? Então, também, né? Então, isso é estratégico, a gente tem discutido isso, né?
ocorrendo leilão que eventualmente a gente perca, né? Então, é uma questão relevante, ela está no radar com certeza, e isso depende de uma articulação não só daqui de Minas, mas também federal. Com relação a esse projeto 1421, eu vou até me inteirar melhor, mas é porque a gente estabelece, Jefinho, lá hoje, uma pauta, uma espécie de fila de projetos que a gente estabelece como prioritários para entrar na pauta. Então, porque são muitos, né? Para vocês terem ideia, quando começou o trabalho remoto, já no primeiro dia a Assembleia do Isolamento começou com o trabalho remoto. A área de tecnologia de informação da Assembleia é ótima, então a gente garantiu o funcionamento político, mas sem presencial, somente o presidente da Assembleia e o relator de projetos. E colégio de líderes, reunião todo dia. Então, haviam mais de 120, 130 projetos relacionados à pandemia. Então, nós fizemos uma sistematização, compilação, aprovamos o primeiro projeto de diretriz, já é lei, e 23.631, e daí para frente, toda semana a gente vai votando projetos de deputados e deputadas. Esse ainda não foi colocado como prioritário, né? Então vou até me inteirar sobre ele. A gente está buscando começar pelos menos polêmicos, né? Porque como é o colégio de líderes que define, a gente vai naqueles que não têm polêmica. Uma questão, não é o caso desse, mas que a gente está muito preocupado, eu queria até registrar que nós fizemos um bom acordo com o governo. Vocês sabem que na educação tem 100 mil trabalhadores e trabalhadoras contratados, designados, né? Muito auxiliar de serviço e professores e professoras. Inclusive a Beatriz, né, Cerqueira teve uma grande participação, nossa bancada toda, o bloco. Então nós fizemos um acordo com o governo para não ter nenhum tipo de suspensão ou demissão desses trabalhadores durante a pandemia, porque eu acho que o governo também, nesse momento, ele não pode ser um elemento de agravamento da crise social, pelo contrário. Aquilo que os governos puderem fazer para atenuar e amenizar o impacto social, tanto melhor. No caso da CEMIG, a gente está discutindo muito, inclusive semana que vem, provavelmente, nós vamos discutir projetos aí do deputado Cristiano Silveira em relação à CEMIG, do Elismar Prado em relação à Copasa, sobre questões relacionadas a tarifas sociais. Porque o Jefinho colocou bem, precisa do apoio do poder público. Porque uma grande empresa tem caixa para sustentar um período de queda, né, de arrecadação, de margem de lucro. Agora, um pai de família com renda zero, que tem as suas contas a serem pagas no final do mês, esse fica apertado. Por isso que é a questão da finalidade social. Imagine que a lógica da iniciativa privada não tem choro nem vela, né? Corta, né? Então, assim, essa é uma discussão que a gente tem que fazer nos serviços públicos essenciais. Agora eu vou me inteirar melhor desse projeto 1421. Seu áudio, Jefinho? Eu esqueço, né, gente? Isso daqui é um problema, lidar com fecha áudio, abre áudio. Mas tem mais questões aqui, deputado, do Alê. Alê é um amigo da CEMIG também, está acompanhando a gente, e ele quer saber se existem mecanismos legais para blindar a intenção do governador em alterar o dispositivo da Constituição Mineira que protege a CEMIG de ser privatizada, que é a PEC lá de 2000, né? A PEC 51, né? PEC 50. A forma de blindar é o voto, e a articulação política e a mobilização. O governador ainda não entrou, só para quem... A maioria que está acompanhando sabe, porque a Constituição Mineira tem um artigo que, na área de energia e saneamento, qualquer privatização tem que ser submetido a um referendo. Uhum. Então, eu já ouvi, inclusive, o governador falando o seguinte: se tiver referendo, olha só essa, o Carlos e Jefinho,
Se tiver referendo, a CEMIG tem muito apreço da população de Minas Gerais, então a gente perde, a gente vai gastar estrutura, logística para fazer, e a gente vai perder, porque a CEMIG é muito bem vista pelos. Então a gente tem que mudar a Constituição. Veja bem o raciocínio. Só que para mudar a Constituição precisa de 48 votos. Eu não acredito hoje, se fosse hoje, tá? Não estou falando amanhã, porque a gente sabe também, né, essa relação do governo com os legislativos. Mas hoje o governador não teria esses votos suficientes para retirar, viu, Ale, essa cláusula da Constituição. Até porque, eu mencionei na minha fala anterior, independente do mérito, eu estou me posicionando, no nosso bloco, nossa bancada, né, do PT, claramente contrária agora. Independente do mérito, você retirar uma previsão. Tem deputado que até concorda em privatizar a CEMIG, mas é contra mexer na Constituição, porque tira um fundamento democrático construído. É exatamente o que eu falei. Instituições, empresas em áreas estratégicas que são patrimônio do Estado, você não pode chegar ao governo de plantão e desconstituir. Por isso que tem um referendo. Então, eu estou bem esperançoso de que eles não conseguirão mexer na Constituição. O mecanismo de blindagem é isso que nós estamos fazendo, debate, articulação. Eu posso adiantar que eu acho que o governo será pouco exitoso nessa tentativa, caso ele tente mexer na Constituição. O Aurélio Ferreira, ele traz uma questão aqui, ela é de um caráter mais da política de mobilização para enfrentamento das políticas de governo, né? E eu vou trazer essa questão dele para a gente também já ir caminhando para o final da nossa live, que aí eu trago algumas considerações, o Carlos Machado, né? A gente trazer a importância da função social da empresa estatal no setor elétrico, a importância da CEMIG para o povo mineiro. A gente terminar e encerrar a live trazendo aí essas questões. O Aurélio Ferreira, ele diz que tem a impressão que com esse governo só há um caminho, o confronto, a mobilização. Gostaria de saber se concordam e se vocês têm algum planejamento que visa o envolvimento do povo, que se encontra distante nesse processo. Eu vou iniciar aqui, mas que o André Quintão também tem a contribuir, porque o mandato do André Quintão está na luta social, faz parte lá da Frente Brasil Popular, que é uma articulação entre mandatos, movimentos sociais, sindicatos, movimentos da igreja, movimentos populares, são vários movimentos que a gente consegue ampliar o debate. Em 2013, nós fizemos, inclusive, um plebiscito, não era a Frente Brasil Popular, mas eram as mesmas organizações, nós fizemos um plebiscito, né? Foram 604 mil votos que nós conseguimos para a redução da tarifa de energia. É uma capacidade de chegar até a sociedade construindo comitês regionais. Hoje, André, na reunião da Secretaria da Frente Brasil Popular, nós fizemos essa discussão sobre essa política de privatização que tem de se acirrar neste momento. Estamos entendendo que nós temos que voltar a fazer aqueles debates regionais que nós sempre fizemos, né, agora em formato virtual, para garantir uma defesa da CEMIG e para que a gente mobilize, né, mentes e corações da sociedade contra a privatização. Porque o lado de lá está se movimentando, né? Como você mesmo diz, estão vindo agora com peso, né? A informação que nós tivemos hoje é que o governador, com mais 3 secretários de governos e o presidente da CEMIG, estiveram juntos hoje na CEMIG e falaram sobre a privatização. E amanhã, no dia de amanhã, vão voltar com os secretários para tratar do processo de desestatização da CEMIG. Eles estão buscando alternativa para privatizar. Eles informaram que os participantes são
o governador Romeu Zema, o secretário Matheus Simões, o secretário Igor Eto, o secretário Cássio Azevedo, secretário adjunto Fernando Passalio e o presidente da CEMIG, Reinaldo Passanese. É o time que está na CEMIG hoje, que foram lá hoje presencial, e amanhã, que estão fazendo discussão da privatização, estão intensificando a proposta de privatização. E aí eu queria trazer assim, nas minhas considerações finais, que a Assembleia está com um papel fundamental, estratégico na luta contra a privatização, mas a gestão da empresa, através da política do governo, está avançando no desmonte da CEMIG para diminuir o custo da empresa, para torná-la mais barata à venda ou para iniciativa privada ou para as estatais estrangeiras. Então, no ano de 2019, fecharam 50 localidades, que são bases operacionais, lotadas por eletricistas que fazem aquele primeiro atendimento ao consumidor, sobretudo o restabelecimento da energia elétrica. Então, vários consumidores estão mais distantes dos eletricistas, porque esses eletricistas foram relocados para cidades polos. Então, um eletricista numa localidade que rodava 50 quilômetros para atender a região, hoje está rodando 250 quilômetros para fazer um atendimento. Você coloca em risco o trabalhador sobre o risco no trânsito, você coloca o consumidor em risco no caso da rede desligar ou o cabo romper e ficar ali energizado no chão e a CEMIG não chegar. Você aumenta o tempo da indisponibilidade de energia ao consumidor. É um prejuízo, assim, imensurável. E fecharam 50 localidades. Nós fizemos uma discussão lá na Assembleia Legislativa. Depois, fecharam uma importante base operacional localizada no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Essa base operacional atendia mais de 1 milhão de consumidores em todo o vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte. Trabalhadores que eram de Jaboticatubas, que atendiam a região da Serra do Cipó, foram deslocados para São Gabriel, de fevereiro até o meio do ano, julho ali. Chegou em julho, transferiram de São Gabriel para o anel rodoviário, distanciando ainda mais. Então, para ir para a Serra do Cipó hoje, a manutenção da Serra do Cipó, os trabalhadores saíram do bairro Camargos. Saía de Juatu, lá da região da Serra do Cipó, hoje sai do bairro Camargos, né? É um prejuízo imensurável. Desativaram uma importante usina termoelétrica, localizada no município de Francelino, a gente conhecia como usina termoelétrica de Igarapé. A usina termoelétrica ela é estratégica para o setor elétrico, porque ela é acionada naqueles momentos onde as usinas hidrelétricas não têm água suficiente na represa para as demandas de energia futura. Se não tem água na represa para gerar energia elétrica, eles acionam as térmicas. E fechou a térmica, que devia ser a 4ª maior usina da CEMIG, depois que perdeu as 4 usinas lá em 2017, é uma usina estratégica e fecharam pelo argumento que ela não dava o lucro esperado. E o lucro esperado ele foi prejudicado ainda mais porque a política de aumento de preço dos derivados de petróleo, igualando ao mercado internacional, aumentou o valor também do óleo cru, que é a matéria-prima que gera energia elétrica lá em Igarapé. E são 60 carretas de óleo diesel, né, para gerar energia elétrica na capacidade máxima de Igarapé. Então fecharam essa usina termoelétrica, fizeram uma reestruturação, destituíram cerca de 40% dos cargos de gestão, e aí a tua participação no final do ano passado no acordo coletivo de trabalho, que vieram para poder atacar o acordo coletivo dos trabalhadores, retirar direitos para reduzir custos no acordo. Né? E assim, graças à sua intervenção também, né, nós conseguimos mitigar os impactos, né, dos ataques que estavam sendo feitos ao acordo da categoria. Agora nós estamos em 2020, na pandemia, a gestão da CEMIG, né? Nós temos em caixa hoje o lucro do ano passado, que foi 3 bilhões e mais de 100 milhões de reais. Então, mais de 3 bilhões de reais em caixa. O Diese estudou isso para nós. Eu nem sei se o Carlinhos ia falar isso aqui, mas eu vou trazer, Carlinhos, só para... Né, aí depois você acrescenta, se for o caso. Mas tem esse dinheiro do lucro do ano passado,
tem o subsídio da mobilização de recursos do governo para enfrentar a pandemia, sobretudo ao aumento da inadimplência, a garantia de isenção da conta de luz para as famílias de baixa renda. Então, tem uma mobilização de recursos e ainda tem um projeto que chama Conta Covid, que esse nós vamos precisar conversar muito sobre ele, porque ele vai gerar problemas futuros enormes. O governo está subsidiando, né, 20 bilhões de reais ao setor elétrico em forma de empréstimo que será cobrado em revisões tarifárias futuras. 20 bilhões está sendo destinado ao setor elétrico. A CEMIG está com a previsão de receber 1,7 bi, o Carlinhos me corrige aí depois, mas é aproximadamente 1,7 bi, para ser cobrado em revisão tarifária depois. Então tem toda essa mobilização de recursos para o Caixa, e o que é que a gestão da CEMIG faz? Utiliza esse Caixa para quê? Fez um plano de desligamento voluntário agora, deve estar saindo mais de 400 pessoas da CEMIG, com recurso que ela dizia que era recurso de caixa para enfrentar a pandemia, está diminuindo ainda mais o quadro de trabalhadores da CEMIG, que para nós assim, é um crime a estrutura da empresa por conta do acúmulo da competência técnica dos trabalhadores que estão saindo da empresa e levando embora contigo todo o conhecimento. E ainda atacam os trabalhadores usando a medida provisória 927, marca férias agora, paga férias depois, não paga, chama para hora extra, não paga, chama para sobreaviso, não paga. E aí, qual que é a condição que ficou os trabalhadores? Aquele trabalhador que estava esperando a PLR em abril, ou que tinha marcado férias em abril para assumir compromisso financeiro pessoal, esse trabalhador que não teve nenhum recurso de férias, nem da PLR, nós tivemos 3 casos de trabalhadores que falaram que estão saindo para poder pagar a conta. É um absurdo. Para mim, isso já cheira ódio de classe, porque não tem sensibilidade alguma com qualquer medida que seja para tirar, por exemplo, a verba rescisória do trabalhador, que para a gestão da empresa não significa nada financeiramente, mas ela está tirando isso do trabalhador com a emenda constitucional 103, que foi aprovada dentro da reforma da Previdência lá. Então, assim, é um ataque, né, sem fim que nós estamos sofrendo, e, obviamente, é um plano para privatização, já que toda redução de custo ela será impactada no valor de venda da CEMIG, né? Então, deputado, eu vou passar as considerações finais para o Carlos, para você, mas de pronto, né, acho que essa parceria com o teu mandato, ela é muito importante para o Sindialeto, para a categoria licitária, né? E a gente espera também poder continuar esse debate. Aí, na finalização aqui, como é que a gente combina? André Quintão, Carlos Machado, Carlinhos? Então vai lá, Carlinhos. Tá bom. Bom, só, né, alguns comentários finais e também tentando acrescentar alguma coisa na questão do Aurélio. O Alex Fabiano Lequinha também tem uma pergunta dele aí, né, sobre a relação da mídia com o atual governo. Também vou comentar rapidamente, depois vocês podem, né, falar mais sobre isso. Mas assim, é bem interessante essa, né, a colocação do André Quintão, a reprodução dessa fala do Zema, né, de que a empresa ela tem uma imagem boa na sociedade e vai ser difícil aprovar a venda no referendo, né? De fato, é uma grande empresa, uma empresa que, apesar dos problemas, né, como a gente ressaltou, causados por uma ingerência privada na empresa, né, já antecipando a privatização, mas apesar disso é uma empresa que tem o apreço da população, né, e vai ser realmente uma empreitada difícil para o governo levar adiante. Tanto é que esse esforço que o Jefferson relatou, né, essa força-tarefa para defender a privatização tá se apresentando dessa forma, né, até agressiva, né, no momento desse, porque realmente vai ser uma tarefa difícil, né, porque a população mineira não quer a privatização da CEMIG,
né? E o momento que a gente está atravessando, também o André que então ressaltou isso, ele é muito importante para a gente fazer essa disputa na sociedade de informação e de visão, né, de sociedade, né? A pandemia, o André ressaltou isso, a pandemia tem mostrado que o setor privado ele tem os seus limites e nesses segmentos que são vitais, que são essenciais à vida, né, como no caso da saúde, você tem notícia que na Espanha estão estatizando hospitais, né, para dar conta do estatizaram, né, e também no caso da energia, que também é um recurso vital, né, que tem a ver com a vida das pessoas, né, isso vai ficando claro que é importante que a gestão dessas áreas sejam feitas pelo Estado, né, que estejam sob o controle da sociedade, do poder público. E uma gestão privada traria, como traz, problemas enormes, né, em setores como esses. Então, é um momento importante de fazer essa disputa, né, os sindicatos, os movimentos sociais, os mandatos são extremamente importantes. A grande mídia, que é a pergunta do Lequinha, ela está historicamente, né, atrelada com essa visão neoliberal e agora ultraliberal, então a visão da grande mídia aí, né, explorando esse aspecto econômico, ideológico, né, sem tratar de outros aspectos, né, mas há essa afinidade com um governo que propõe uma pauta ultraliberal, então é preciso enfrentar isso, né, além da mobilização que o Aurélio, e até para garantir essa mobilização que o Aurélio menciona, é preciso levar adiante essa disputa de conceitos, de visão de sociedade, e o momento é apropriado, né? Eu acho que, em vários aspectos, a ficha, né, tem caído, a gente precisa aproveitar esse momento, né, potencializar essa comunicação, né, com a sociedade, essa interlocução com a sociedade, levar, né, essa discussão a partir de uma nova perspectiva, uma perspectiva do interesse público, do interesse da sociedade, né. Também tem outros exemplos que a gente tem trabalhado, né, quer dizer, nos últimos anos existem vários casos de reestatizações de serviço público na Europa, por exemplo, e muitos de energia elétrica, né, porque todo o movimento de privatização que ocorreu na Europa nos anos 80 e 90, muitos foram revertidos recentemente porque a conta aumentou, o serviço piorou, as sociedades naqueles lugares, né, se deram conta de que não, né, o serviço público em mãos privadas, ele não vai atender ao interesse público. Então, basicamente era isso, né, que eu queria comentar para finalizar. Eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para intensificar, né, essa disputa de conceitos aí. Ok, Carlos, muito obrigado. Carlos, além de economista, é um grande militante. Carlinhos, sempre um cara que busca aí possibilidades para uma sociedade mais justa. Obrigado aí, viu, Carlinhos? André, suas considerações finais para a gente dando final aqui à nossa live. Zefinho, eu acho que uma questão que muita gente ouvi, né, os comentários, preocupado, um pouco, e uma coisa bem objetiva, como resistir, né, a essa ofensiva ultraliberal do governo Zema. Ano passado nós tivemos sucesso nisso, né? Nós buscamos alianças internas na Assembleia e conexão externa com os movimentos. Você se lembra, e a gente dialogou muito, falou, olha, esse projeto não vai andar aqui. Se eu sentir que vai andar, a gente acelera a resistência. Então a gente tem mais ou menos um termômetro, né? A gente mede lá na Assembleia a pressão de aceleração ou não de projetos. Acho que essa resistência tem que ser muito ampliada, né? Ela não pode ser só de um partido ou de um segmento, né?
Ela tem, alguém disse, né, tem que popularizar esse debate. Você tem, inclusive, setores mais conservadores, liberais ou de centro, mas que, em relação à CEMIG, têm uma posição de defesa, que não querem a privatização. Então, acho que a gente vai ter essa capacidade. Foi bem lembrado a Frente Brasil Popular, por exemplo, que tem uma conformação mais de luta, de entidades sociais, sindicais, faz esse debate. Mesmo na pandemia, eu, como líder do bloco, tenho participado da plataforma, né, dos movimentos sociais, que fizeram um documento e tem discutido isso para o Estado em relação ao enfrentamento dos efeitos da pandemia, cobrando do governo de Minas. E uma coisa boa que está acontecendo, no caso nosso, da nossa bancada, é que a bancada nossa do PT está muito unificada, né? Ela tem matizes e colaborações muito importantes. A gente até estava brincando na reunião do PT essa semana, da executiva, nós estamos com a dinâmica de funcionamento até melhor, porque são reuniões regulares, centradas, com foco, com tempo de início, tempo de final, um compartilhamento de responsabilidades, um ajudando o outro, uma relação de confiança comigo e com o Ulisses, que é líder de minoria, porque a gente está negociando pauta, pareceres técnicos, votações, então assim, está muito bacana. Então, acho que a gente vai fazer esse debate. E a gente vão ouvir também, foi interessante, até a questão do leilão das 3 usinas. Nós temos uma estratégia. Teve a questão, eu levantei informalmente para vocês, tem ativos da CEMIG em situações deficitárias, né? Você tem a Light, Renova, Telecom, quer dizer, como que a gente aborda essa situação? O Jefinho colocou uma outra coisa fundamental. Independente de ter projeto na Assembleia, ou o projeto está parado, no caso da adesão ao regime de recuperação fiscal, na prática o governo vai implementando as condições para forçar uma privatização. Então, eu acho que é uma ação no curto prazo, no médio prazo, mas eu queria deixar aqui registrado que há um entendimento nosso da importância da CEMIG. O Cássio levantou os números. Carlinhos, renúncia fiscal em Minas Gerais, por ano, é 6 bi. 6 bi. Então, 6 bi. Então, quer dizer, um ano de renúncia fiscal, né, que a Minas abre mão de imposto, são 2 CEMIGs. Então, 2 CEMIGs. Não dá para a gente fazer 2 debate, vendas da CEMIG. Sabe? Acho que seria muito ruim. Né? Vão pegar a questão do minério, de ferro. Não tem imposto sobre produtos exportados. Então, Minas. Então, sinceramente, eu acho que esse debate vai ter agora. Tem que popularizar os efeitos sociais. CEMIG tem poder melhorar, sim, mas tem programa de eficiência energética, tem programa de apoio às entidades sociais, na Covid agora, tem programa de incentivo ao esporte, de incentivo. Quer dizer, tem um papel social. Eu falei aqui da eletrificação rural no estado como Minas Gerais, né? Então, assim, nós temos 1001 motivos para discutir e buscar impedir essa privatização na Assembleia. Agora, não poderia terminar, Jeff, porque live também é futebol e cultura, né? Eu não vou seguir o conselho que foi dado, mas é porque a CEMIG faz parte também de nessa linha do aperfeiçoamento, mas tem hora que às vezes o não aperfeiçoamento ajuda. Faz parte da maior conquista do glorioso Atlético Mineiro, e eu estava lá, eu fui testemunha ocular e viva, em 2013, daquele famoso jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o New Old Boys da Argentina. O Atlético tinha que ganhar de 2-0 para forçar a prorroga, os pênaltis, né? Aos 35 minutos do segundo tempo, só 1-0. O Atlético não conseguia, jogando mal, não conseguia. Aí teve uma queda de energia, né? Culpa da CEMIG, caiu a energia lá, deu tempo do Cuca arrumar o time, a energia voltou, né? A CEMIG foi muito operante, o Guilherme fez o gol, fomos para os pênaltis e para a final, né? Então a CEMIG também
na queda de energia, faz parte aí dessa conquista do Atlético. É inesquecível a participação da CEMIG, viu, Jeff? Agora um grande abraço, valeu, viu, Carlinhos? E estou lá à disposição, a bancada toda. Não estou falando aqui em nome só do mandato, não, mas em nome dos nossos deputados e das nossas deputadas lá da Assembleia. Muito obrigado. Gente, se cuide, hein? Não é gripezinha, né? O vírus não tem que turistar, como disse o governador, já está turistando. A curva do interior está aumentando muito. Vamos usar máscara e evitar aglomerações para a gente vencer essa pandemia. Muito obrigado. Gostei muito aí da Eletrolive. Tá, essa foi uma Eletrolive de muito peso, né? Essa foi de peso mesmo, com muita consistência em debate econômico, político. Então, agradecer demais, André Quintão, Carlinhos. Obviamente, esse debate é um debate que não morre nessa live, né? Depois nós vamos estar conversando com o deputado André Quintão, vendo as possibilidades também na Assembleia Legislativa de continuar esse trabalho, né, contra a privatização da CEMIG, né? O André já colocou o mandato à disposição também. E aí, no mesmo sentido, André, o Sindeletro, e eu também posso falar aqui pelo DIEESE, né? Pode contar aí com as contribuições do DIEESE, dos estudos, das pesquisas do DIEESE, para a gente qualificar aí a nossa luta, que é isso que o DIEESE tem feito, garantido muitas conquistas através da qualificação dos discursos, das argumentações, nas lutas que nós temos travado aí ao longo desses anos. Né? DIEESE é 67 anos, né, Carlos? 67 Parabéns. anos. Então, agradecer... 60, acho que sim. 65. Ele é mais antigo que o Sindeletro. O Sindeletro tem 68. Vai fazer 69 agora. Mas é por aí. É por aí. Acho que é de 55, é por aí. Maravilha. Agradecer a equipe do Sindeletro, que está aí nos bastidores, contribuindo para a realização dessa live. Agradecer imensamente aí a participação de vocês que estiveram aí na live, trouxeram as suas contribuições. A gente espera que as contribuições dessa live também ajude, porque o exercício é esse. Se a gente tem a convicção que a CEMIG não pode ser privatizada, então os elementos que o André Quintão, que o Carlos Machado trouxeram, eles têm que estar vivos no dia a dia de vocês. Né? Alguém questionar a questão de privatização do CEMIG, vocês podem dizer, o deputado André Quintão falou isso, o Carlos Machado, que é do DIEESE, falou isso, então vocês respeitam, que aqui não é mensagem de WhatsApp, é conteúdo da vivência, de estudos e da política. Então, acho que a tarefa de todo mundo gerar essa atmosfera na sociedade, que já é contra, né, a privatização, como o deputado mesmo falou, mas a gente manter essa atmosfera. Então, agradecer imensamente a participação de todos e todas na live. A gente se encontra aí na próxima Eletrolive. Um forte abraço, boa noite. Mais uma vez, deputado. Abração. Obrigado pela disponibilidade. Sabendo que vocês estão trabalhando muito lá. Feliz aí por essa grande unidade aí no partido, no bloco de oposição. Isso é fundamental para fortalecer a luta contra as medidas ultraliberais do governo. E, mais uma vez, Carlinhos Machado, obrigado também. Um forte abraço e boa noite a todos e todas. Forte abraço, André. Forte abraço, tchau, Carlinhos. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.